Bom, primeiramente, a gente tem uma reharmonização em mente, uma progressão que seja. Vamos colocar aqui o acorde de Lá, Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré e Mi. Uma cadência crescente, né, dentro do campo harmônico, então a gente vai andando aqui, ó. Lá, Si, isso pode ser várias músicas, tá? Então, vamos pensar numa melodia aqui muito aleatória. E volta. Então, 4 tempos em tudo. 1, 2, 3, 4. E o Ré e o Mi, 2 tempos. Beleza, então vamos fingir que essa é a nossa progressão, tá bom? O que eu vou visualizar aqui? Sempre, essa é a regra de ouro que eu sempre falo para os meus alunos. Isola o terceiro e o quinto grau, a gente não vai mexer neles, tá bom? Então, primeiro, onde está aqui o terceiro e o quinto grau? O tom é Lá, o quinto grau é o Mi, então a gente não vai mexer no Mi. E o terceiro grau seria o Dó sustenido menor, ele não está aqui, ele está aqui como um baixo no Dó sustenido, mas ele não está aqui. Então a gente tem Lá, Si menor. Para não confundir, eu vou até tirar esse Lá aqui, vai. Vamos deixar esse Si menor ir direto pro Ré e depois pro Mi. Então, eu não tenho nem o terceiro e nem o quinto grau, porque eu isolei ele aqui. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso brincar à vontade. Se for para acorde menor, eu vou sugerir que vocês façam o dominante aumentado. Se for para acorde normal, né, acorde ali maior, normal, aí eu vou sugerir que você faça o dominante comum mesmo. O dominante comum, ele tem uma regrinha, ele precisa ser maior, então esse X aqui equivale a qualquer acorde, com sétima menor. Diferente pro acorde maior, tá? Diferente pro acorde menor. Aqui para um acorde menor a gente vai usar um dominante com o quinto grau aumentado. Então vamos visualizar como seriam os dominantes desses respectivos acordes aqui, ó, esses três aqui. O dominante de Lá. Dominante é o quinto grau. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mi. Então, aqui eu teria que fazer um Mi com sétima. Eu vou colocar eles aqui embaixo, que daí eu acho que é mais fácil de visualizar. A gente vai fazer primeiro o dominante para resolver no acorde original da música, tá bom? Mesma coisa agora para o Si menor. Quem é o quinto grau? Fá sustenido. Então, vou fazer esse Fá sustenido com a quinta aumentada. Então, Fá sustenido, quinta aumentada. Ré, quem é o quinto grau de Ré? Quinto grau de Ré é Lá, vou fazer ele Lá com sétima. Então, numa progressão comum de Lá, Si menor, Ré e Mi, eu poderia colocar o Mi antes de resolver no Lá, Fá sustenido com a quinta aumentada antes de Si menor, Lá com sétima antes do Ré. Isso aqui é o princípio, é a base, é a estrutura mais simples e iniciante que tem para quem quer reharmonizar. Então, a gente está colocando os dominantes. Vamos ver como ficaria isso tocando. Uma regrinha muito importante. Primeiro, toda vez que a gente vai começar uma música, a gente não coloca dominantes antes da primeira nota ali, o primeiro grau, tá? Por quê? Porque o primeiro grau a gente não mexe. A gente só pode colocar esse Mi antes do Lá quando a gente for voltar para a progressão. Então a gente tem aqui, ó. Ficou muito grave, calma aí. Lá. Aí o Si menor. Aí eu venho e faço, ó, Fá sustenido maior com a quinta aumentada. Então vai ficar isso aqui, ó. F, hashtag aug, de augment, né? Então, e resolvo no Si menor. Agora eu posso fazer um Lá com sétima menor para resolver pro Ré. Depois o Mi, que eu isolei ali, ele tadinho, tá solto. Fiz o Mi. E aí sim eu posso fazer um Mi com sétima para voltar pro Lá. Esse é o princípio da reharmonização, é o começo, é a base, é a estrutura. Não sei por onde começar, começa com os dominantes. Então, novamente, eu tenho o Lá, não mexo nele. Aí eu venho e coloco aqui, ó.
funciona. Agora eu preciso de um treino, algo um pouco melhor. Você vai lá no Cifra Clube, tira da sua cabeça, não sei, escolhe uma música qualquer. Eu vou escolher aqui Tu És. Vou pegar ela no tom aqui de Ré. Então tenho. Vou pegar o refrão, né? Tu és por quem a minha alma esperou. Fiz o Sol. A fonte da vida que me encontrou. Mi menor. És o dom de Deus, o Messias. Sol de novo, o meu. Opa. E aí o Lá. Salvador. Então essa é a cifra aqui de Tu És. O que eu vou fazer? Não vou colocar sétimas, nonas em acorde nenhum, não escrevo isso nas minhas cifras. Eu vou simplesmente ignorar os terceiros e quintos graus, caso eles estejam aqui, tá? Terceiro grau aqui de Ré seria Fá sustenido menor, não tem. O tom aqui é Ré, então eu vou seguir sempre o terceiro e quinto de Ré. Agora o quinto eu tenho, que é o Lá. Então pronto, agora eu só faço a mesma coisa aqui. Vou usar o quinto grau de Sol. Quem é o quinto grau de Sol? Faz o acorde, a última nota é o quinto grau. Ré. Vou fazer aqui então Ré com sétima. Fiz o Sol, beleza. Agora eu vou fazer o quinto grau de Mi. Si, então Si maior com sétima. Ah, Bruna, tá fora do campo harmônico. O tom de Ré não tem Si maior. Essa é a graça, tá bom? É assim mesmo. Sol, quem é o quinto grau de Sol? Novamente, Ré. Lembrando que isso aqui é para estudo, tá? Na vida real, a gente não coloca dominante para todos os acordes. A gente escolhe um acorde, aí na outra linha a gente escolhe para outro e a gente vai colocando aos poucos, não tudo. Então aqui, ó. Tu és... Sem voz. Porque a minha alma esperou. Fiz o Sol. Se eu quisesse colocar o dominante de Ré para voltar para o Ré, aí sim, eu venho aqui e coloco o quinto grau, que vai acabar sendo o próprio Lá. Então, isso aqui é um estudo. Peguei uma música, peguei uma cifra, vou lá, coloco o dominante antes de todos os acordes, menos do terceiro e do quinto grau. E aí, depois eu vou dosando. Se eu fosse tocar essa música, eu escolher um dominante. Por exemplo, esse. Então, eu tô aqui no Ré. Fiz o Sol, tá vendo? Não fiz nenhuma... Aí aqui. Aí, beleza. Coloquei o dominante de Si, o Si, dominante de Mi. E aí, quando eu for repetir de novo, Tu És, eu posso escolher esse e assim por diante. Esses sons, eles são totalmente feios, tá? Esses dominantes, eles são totalmente crus. Na próxima aula que a gente vai ter aqui, vocês vão entender como que usa o dominante, qual voicing eu vou colocar. E voicing são os números, né? Então, se é sétima, se é nona, se é 11ª. Um exemplo, esse dominante aqui, ó, o Ré. Feinho, né? Agora, olha esse Ré, se não dá até água na boca, ó. Tá? Estude bastante isso, coloque os dominantes em tudo quanto é lugar para estudo e vá decorando aos poucos os dominantes para você ir colocando lá na hora de tocar, seja na igreja, seja tocando em qualquer lugar, para que você consiga simplesmente bater o olho num acorde e já saber qual é o dominante dele e colocar a hora que você quiser. Bruna, eu preciso avisar os músicos, não se você usar eles como acorde de passagem, ou seja, você tocou o Ré, um tempão aqui, ó. Então, eu coloquei um
segundinho, foi só o dominante e já resolvi. Aí tudo bem. Agora, se você quiser ficar no dominante um tempo, os outros instrumentos precisam fazer o mesmo acorde. Para isso serve a direção musical, onde você ou alguém vai ter que falar no microfone qual é a nota. E não é errado isso, tá bom? Não significa que não houve uma preparação. Às vezes, quando você tem esse conhecimento da reharmonização, que eu acho a reharmonização algo muito incrível. A partir do momento que você não sabe reharmonizar, o seu melhor para o Senhor, quando você vai estar tocando na igreja, é o que você sabe. Agora, quando você dá um passo em direção ao conhecimento, seja fazendo aula, seja assistindo aqui as aulas do YouTube, o que acontece? Agora o seu melhor é mais do que antes. Então agora o seu melhor é, por que não? Por que eu não colocar um acorde diferente? Esse é o meu melhor. Por que não colocar um dominante? Por que não usar dos meus conhecimentos, daquilo que eu investi tempo, investi dinheiro, o suor ali do meu trabalho para aprender, para realmente evoluir no meu instrumento? Esse vai ser o seu melhor. Então, às vezes, isso vem espontaneamente. Às vezes eu tô tocando e simplesmente, poxa, eu sei que aqui vai caber tal acorde. Preciso avisar os músicos. Olhe para todo mundo, ó, dó menor, e a gente faz antes de um acorde específico. Então, isso vem pra gente, tá? E isso não é errado, isso não é querer se aparecer. Lógico que tudo tem que ter cautela. Se você me seguir lá no Instagram, você vai ver que eu coloco bastante reharmonização nos meus vídeos do Instagram, sempre bem tortinhos, mas não significa que eu toque daquele jeito na igreja, né? Isso depende de igreja para igreja, de músicos para músicos. Mas enfim, esse é o começo, essa é a base. Mergulhe na direção dos dominantes, aprenda, toque em todos os tons, em várias e várias tonalidades, para depois você evoluir o som dele. Então a sonoridade dele crua é assim, mas tá ótimo para começo, ingressando na reharmonização, e aos poucos os conteúdos vão ficando cada vez mais fáceis de serem entendidos, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também está tocando teclado. Não se esqueça de se inscrever no canal, que você me ajuda muito, e me segue nas redes sociais também, que lá eu posto bastante coisa legal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.